Olá pessoal, tudo bem? Professor Bolima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso. Seguindo aqui nos nossos módulos, estão tratando da parte de operações. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora com muita atenção, carinho, coração aberto para você entrar no mundinho das raízes. Vamos dar uma relembrada como que a gente faz cálculo de raiz quadrada, raiz cúbica. Quantas e quantas vezes a gente não está no meio, às vezes, de uma questão que trata de um outro assunto, mas a vida trava porque chegou numa raiz e, Brunão, chegou ele numa raiz cúbica, eu não sabia para que lado que eu fugia. Então vamos dar um jeito. Vamos fazer um detox, tirar os traumas do passado, se é que eles existem, e se existem, para que eles não persistam, né? Então vem comigo. Operações com números reais, radiciação. Raízes aritméticas. Raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas enquadram-se na seguinte definição geral. Uma raiz enésima de um número real é um número indicado. Então, olha, raízes a gente vai indicar dessa forma. Então, uma raiz enésima de um número real A vem indicado dessa forma. Isso que está aqui só acontece se a raiz enésima de A der um número x e eu conseguir fazer com que esse número x elevado a n dê o número que está aqui dentro. Professor, traduz aí para o português. Tá, vamos começar com um exemplozinho simples aqui, né? Raiz quadrada de 9. Quando o índice for 2, a gente não precisa colocar. Então eu posso falar que a raiz quadrada de 9 vai dar 3. Por quê? Porque se eu fizer o caminho contrário, pegar o 3 e elevar ao quadrado, isso aqui vai ter que dar quanto? Isso aqui vai ter que dar 9. Só que o que a gente vai aprender aqui é como calcular essa raiz, né? Porque você não é obrigado a saber, né? Ah, mas por que a raiz de 9 dá 3? Vou te explicar, tá bom? Mas um caminho para você comprovar que o seu resultado está correto é o de pegar, elevar aquele índice para ver se dá o que está dentro, que é o que a gente chama de radicando, tá bom? Então, é o que está anotado inclusive aqui embaixo para vocês. Olha, nessa definição, n pode ser qualquer número inteiro e positivo. Então a gente não vai lidar aqui com esse n como se fosse um número negativo, tá bom? A raiz enésima de a gente fala que o n é o índice da raiz, e A acaba sendo o chamado radicando. Legal vocês saberem, né? Assim, você ter esperança que vai cair na prova pedindo para escrever qual que é o índice da raiz. Não, isso aqui já foi, né? Mas é importante para que a gente consiga se entender aqui nas conversas, na hora que eu estiver explicando. Falar de índice é falar desse número que está escondidinho aqui dentro da raiz. E falar do radicando é falar do número que está na raiz propriamente dito, ok? Muito bem. Aí vai ter aqui um passo a passo que eu vou deixar para vocês e que depois que eu explicar alguns exemplos eu até volto, porque se eu fizer a leitura disso aqui agora, você vai querer pular fora. Vamos aqui direto para alguns detalhes importantes. Raiz de índice par. Não existe raiz real de um número negativo se o índice do radical for par. Vocês vão ter que ficar atentos aqui então, porque essa que está aqui é a única situação que não vai existir dentro do conjunto dos números reais. Eu não consigo calcular raiz quadrada desse número aqui, por exemplo. Dentro do conjunto dos números reais, não. Existe a raiz quadrada de menos 16? Existe, mas não dentro do chamado conjunto dos números reais. Por que que não? Porque você vai perceber que dentro do conjunto dos números reais, eu não consigo pegar um número, elevar ao quadrado de forma que esse número dê menos 16. Vocês se lembram que eu sempre falo para vocês nos nossos blocos aí que tratam da parte de potências? Para eu ter uma potência negativa, eu tenho que ter base negativa com expoente ímpar. Jamais que um número real elevado ao quadrado daria um negativo. Então é por isso que vocês vão ter que ficar muito atentos. Raiz que seja de índice par com radicando negativo não existe dentro dos reais. É o único caso, tá bom? Que vocês vão ter que ficar atentos. Olha, raiz de índice par com radicando negativo. Esse tipo de situação não existe dentro do chamado conjunto dos números reais. Então você não consegue calcular, por exemplo, quanto que é uma raiz quarta de menos 16. Você não consegue calcular quanto que é uma raiz sexta de menos 64, ok? Agora, por que que não, gente? Ó, porque são índices pares, tá bom? E radicandos com sinal negativo. É a única situação que você vai estar preso aí sem conseguir chegar à conclusão. Agora, quando o índice é ímpar, aí não tem problema nenhum. Você tem que ficar, inclusive, atento, porque muita gente acha que quando
Então, igual tá aqui, olha, raiz cúbica de menos 125. Ah, não dá para calcular porque aqui é negativo. Espera aí que você não pode generalizar. Não é sempre que aqui tem um negativo que eu não vou conseguir calcular, não. É só quando aqui tiver um negativo com um índice par. Raiz cúbica de menos 125, ela vai existir. Vai ser inclusive um número negativo, que é o que está anotado para vocês aqui, olha. Quando a raiz tiver índice ímpar e radicando negativo com índice ímpar, a minha raiz é negativa. Se for um radicando positivo, a minha raiz vai ser positiva, ok? Então, se eu tiver lá raiz cúbica de menos 125, minha resposta é negativa. Se eu tiver lá raiz quarta de menos, raiz cúbica, sei lá, raiz quinta de 32, aí vai ser positiva. Quando o índice é ímpar, o sinal da resposta coincide com o sinal do que está dentro do radicando, tá bom? Muito bem. Passemos ao lado prático da coisa. Vamos começar a brincadeira. Vamos começar calculando a raiz de 484. Professor, eu já sei quanto é a raiz de 484. Perfeito, maravilha. O que você já souber, tá lindo. Então tem algumas raízes que até a gente mesmo orienta que vocês já guardem mesmo. Raiz de 100. Aliás, né? Assim, tem algumas raízes, até ali a de 169. É ideal que você já tenha todas aí bem guardadas. O ideal seria ter até a do 20 já guardado, certo? Raiz de 400 é 20. Raiz de 144, que é 12. Raiz de 169, que é 13. Tem umas raízes que são muito manjadas, que você não precisa ficar parando para resolver na hora da prova. Para todas elas, eu vou te passar um processo. Mas as que você já conseguir guardar aí, né, de forma automática, melhor. A de 484, por exemplo, tem alguns alunos que já sabem de cabeça quanto que dá. Se não for seu caso, Brunão, nem meu nome completo tem hora que eu sei de cabeça. Que dirá saber a raiz de 484. Tem coisa muito importante na vida, professor. Fica guardando aqui quanto que é a raiz de 484. Então tá. Vou te passar um processo, tá bom? Raiz de 484. O que você vai fazer? Você vai fatorar o número. Na hora de fatorar, lembra que você vai ter que decompor esse número em números primos, tá bom? Então a gente vai dividir aqui o 484, por exemplo, por 2. 484, se eu for dividir por 2, vai dar 242. 242, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 121. 121, você vai perceber que você não consegue dividir por 2. Assim como você não vai conseguir dividir o 121 por 3. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4. A soma dos algarismos do 121 não é divisível por 3. 121 você não consegue dividir por 5, porque não é um número divisível por 0 ou por 5. 121 você também não consegue dividir por 7. Você vai conseguir dividir o 121 por 11. 121 por 11 vai acabar dando 11. E o 11 por 11 vai dar 1, ok? Qual que vai ser o esqueminha que eu vou usar com vocês aqui? Professor, eu posso chegar a escrever a raiz de 484 como se fosse 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado? Pode. Aí eu posso cortar esse 2 com esse 2 com esse e falar que vai ser 2 vezes 11? Pode. Pode fazer assim. De maneira geral, como que eu vou explicar para vocês? Como eu estou calculando aqui uma raiz quadrada, você vai juntar os números aqui na decomposição de 2 em 2. Como assim? Se é uma raiz quadrada, eu chego aqui e formo pares. Eu junto esses números aqui de 2 em 2. Quando for uma raiz cúbica, eu vou juntar os números de 3 em 3. Quando for uma raiz quarta, eu vou juntar os números de 4 em 4. Professor, mas aqui não daria para juntar de 4 em 4, de 3 em 3. Então calma, calma, desesperado. Segura sua ansiedade aí, que eu vou te explicar tudo o que pode acontecer, tá bom? Foquemos aqui no que interessa agora. Eu estou calculando uma raiz quadrada, então quero juntar os números aqui de 2 em 2, fechado? Juntar de 2 em 2 eu consigo. Daquela dupla de 2 eu vou tirar 2. Dessa dupla de 11 eu vou tirar 11. E aí o que eu faço com esses números aqui agora? Agora eu multiplico. Os números que eu tirar como representante do meu grupo, eu multiplico. Então aqui nesse caso, eu iria multiplicar 2 vezes 11 e a raiz de 484 então é essa, olha. 2 vezes 11 vai ter que dar 22. O que significa isso então? Que se você pegar o 22 e elevar ao quadrado, você tem que voltar onde? Você tem que voltar lá no 484. Ok? Muito bem. Então, de novo. Ah, professor, você acha que pode cair na minha prova aí, pedindo para calcular quanto que é a raiz de 484? Honestamente, eu acho que não.
Mas, no meio de uma questão de um outro assunto, vou falar sobre os assuntos, não precisa se preocupar em entender esses outros assuntos, não precisa se desesperar sobre o que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, equação de segundo grau. Equação de segundo grau é um tipo de situação que, de maneira geral, a gente acaba tendo que calcular a raiz, porque chega num ponto lá que eu tenho uma fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, que pede para fazer mais ou menos a raiz de um discriminante que você encontrou. Aí nessa de fazer mais ou menos a raiz, quantas e quantas vezes a gente percebe que a galera trava porque não lembra como calcula a raiz. Ou erra mesmo, porque às vezes faz o cálculo da raiz, né, tipo, sem nenhum embasamento teórico, coloca um número lá de forma aleatória que não tem nada a ver. Outra situação, às vezes você está numa questão de geometria, cálculo de área. A gente chega lá num ponto em que o lado ao quadrado é 484. Então o lado vai ser a raiz de 484. Caraca, Bruno, eu consegui ter o raciocínio geométrico, mas você acredita que eu errei porque eu não sabia calcular uma raiz? Sim, são exemplos pontuais, tá bom? Mas só para mostrar para vocês a importância disso daqui como base mesmo, dentro da matemática, certo? Para vários outros assuntos que vão vir na sequência. Então a letra A está aqui. Vamos pegar o jeito e vamos dar uma olhadinha comigo na letra B. Na letra B eu peço para você calcular para mim quanto que é a raiz sexta de menos 729. Aqui você já pode parar. Por quê? Realmente, Bruno, eu vou parar porque eu não sei calcular essa raiz sexta não. Isso aqui não é para mim não. É isso não. A gente vai enfrentar, tá bom? Quando der para calcular, você vai calcular. Você não vai calcular porque vai cair dentro daquele caso que eu chamei a atenção de vocês agora há pouco, olha. Aqui eu tenho uma raiz que tem índice par e radicando negativo. Então você pode desistir, você não vai encontrar um número que é elevado à sexta dentro do conjunto dos números reais, você não vai encontrar um número que é elevado à sexta potência de menos 729. Então essa que está aqui, olha, você deixa indicado para mim que não pertence ao conjunto dos números reais. Tá bom? Letra B, não precisa fazer conta. Dentro dos reais não existe. Bora para a próxima. Raiz quinta de 1024. Bruno, eu não acredito que eu vou conseguir fazer isso. Vai conseguir. Vem comigo que eu tô com você. Bora lá. Arregaça as mangas aí e vamos enfrentar. Começa fatorando esse 1024 aí. 1024, a gente consegue dividir por quanto? Vai falando aí que eu vou anotando aqui. Isso aí, dá para dividir por 2. 1024 por 2 vai dar quanto? Vai dar 512, muito bem. Divide por 2. 512, se você for dividir por 2, vai ter que dar 256. 256, se você for dividir por 2, vai ter que dar 128. 128, se você for dividir por 2, vai ter que dar 64. 64, se você for dividir por 2, vai ter que dar 32. 32 por 2 vai ter que dar 16. 16 por 2 vai ter que dar 8. 8 por 2 vai ter que dar 4. 4 por 2 vai ter que dar 2. E o 2 dividido por 2 vai ter que dar 1. Perfeito? Pô, Bruno, mas aí até eu fatorar o 1024 acabou minha prova. Não. Primeiro que isso é treino. E segundo, o 1024, cara, é uma potência até bem manjadinha na matemática, tá? E esse 1024 aí, você poderia tranquilamente, ó, colocar para mim como se fosse já 2 elevado à décima, porque isso aqui é um resultado que é bom que vocês tenham, né? Matemática vai muito disso, né, gente? Tem alguns resultados, tem algumas ideias aí, que se você já conseguir ter memorizada, isso aqui só te ajuda. Então, 1024 é uma potência até certo ponto manjada, e o 1024 é o 2 elevado à décima, é a fatoração dele, né, dividido por 10 vezes aí o 2. Então aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que juntar esses números aqui de 5 em 5. Então, na hora que eu for juntar esses números aqui de 5 em 5, dê uma olhadinha, vejam, tá aqui, ó. Ó. Junto aqui e junto aqui, certo? De 5 em 5. Eu não estou calculando uma raiz quinta. Então, se eu estou calculando uma raiz quinta, eu vou juntar esses números aqui de 5 em 5. E de cada grupo de 5, eu tiro só um. Então, aqui, ó, desse grupo de 5 e desse grupo de 5, eu tiro só um, 2. Então, aqui eu fico com 2 e aqui eu fico com 2, perfeito? E o que eu faço depois? Multiplico esses números aqui, olha. 2 vezes 2, que vai ter que dar 4. Acabou, ok?
O que significa isso? Significa então que se você pegar 4 e for elevar a 5, 4 elevado a 5 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar esse 1024 que está indicado aqui. E eu sei que você está aí do outro lado, você está desesperado, me perguntando assim, Brunão, e quando não der para juntar? Porque você fez o primeiro exemplo ali, era uma raiz quadrada, aí você conseguiu juntar os números de 2 em 2. Aqui, você pediu uma raiz quinta, você conseguiu juntar esses números aí de 5 em 5. Mas e quando não der? Calma, que eu já te falei. Vou te explicar tudo que pode acontecer aqui, tá bom? Mas ficou claro? O caminho vai ser esse. O que você conseguir levar para a prova de cabeça, perfeito. Agora, cálculo de raiz, na pior das hipóteses, vai pegar e vai fatorar, tá bom? Vamos fazer mais um. Dá uma olhadinha aqui na letra D. Na letra D, eu peço para vocês calcularem qual que é a raiz sexta de 729. Então vamos pegar o 729 e bora fatorar. Eu vou fazendo aqui. Vá fazendo o seu daí. 729 a gente consegue dividir por 2? Não. 729 é um número ímpar, então não é divisível por 2. 729 a gente consegue dividir por 3? Lembra, para ser divisível por 3, você tem que somar os algarismos aqui, tem que ver se a soma deles dá um número divisível por 3. Então 7 mais 2 vai ter que dar 9, 9 com 9 vai dar 18. E aí quando a gente for dividir por 3, 18 é divisível por 3. Então tá ali, olha, o 729 é divisível por 3. Então o 729, quando você vai dividir por 3, você acaba chegando em 207 por 3 vai dar 2, 12 por 3 vai dar 4, 9 por 3 vai dar 3, a gente acaba chegando em 243. 243 eu consigo dividir por 3 ainda? Sim. 243 por 3 tem que dar 81. 81 a gente consegue dividir por 3? Sim. 81 por 3 tem que dar 27. 27 dividido por 3 tem que dar 9. 9 dividido por 3 tem que dar 3. 3 dividido por 3 tem que dar 1. Então tá aqui, ó. Raiz sexta de 729. Eu não estou calculando uma raiz sexta? Sim. Então você tem que fatorar aqueles números ali e tem que juntá-los de 6 em 6. Tá aqui, olha. Ó. Juntei 6 parcelas, 6 fatores aqui na verdade, né? E aí desse conjunto de 6 elementos, eu tiro 1. Esse número, nesse caso, como não tem nenhum outro, né, para eu multiplicar, acabou aqui já, ó. Quanto que é a raiz sexta de 729? Raiz sexta de 729 é 3. Isso porque, se você fizer o caminho contrário, ou seja, pegar o 3 e elevar a 6, você volta lá no 729, ok? Então, qual que é o segredo aqui? Ou um deles, né? Para começar, lembrar do processo de fatoração. Só pode utilizar números primos. E ficar atento que o índice é que vai ser decisivo para a gente aqui. Esse índice vai indicar de quanto em quanto que eu vou ter que agrupar esses elementos, ok? Então aqui, antes da gente fechar esse bloco, deixa eu só mostrar para vocês então aquele roteirinho que eu tinha passado, para ver se agora ele fica um pouco mais claro para vocês. Então estava anotado aqui o seguinte, olha, calculando raízes de um índice n qualquer. Então eu escrevo para vocês da seguinte maneira, ó. Para determinarmos o valor de uma raiz enésima, podemos proceder da seguinte forma. Então eu vou explicando do jeito que eu vou fazendo com vocês aqui. Decompomos o radicando em fatores primos. Perfeito. Isso foi o que eu fiz em todos os exemplos. Primeira coisa, fatorei usando números primos. Aí, olha como que eu explico para vocês, ó. A partir daí, fazemos agrupamentos de n fatores primos iguais. Então, peraí. Eu não estou calculando aqui, olha, uma raiz quadrada, eu começo a fazer agrupamento, então, de 2 números primos iguais. Aqui eu não fiz uma raiz cúbica, cadê? Uma raiz quinta. Então eu fiz agrupamentos de 5 fatores primos iguais. Então esse número de elementos do agrupamento vai depender do índice, ok? Então tá aqui, ó. Para cada um desses agrupamentos, tomaremos apenas um dos fatores e em seguida multiplicaremos todos entre si. O produto indicará o resultado que ficará fora do radical. Então tá aqui, olha, foi o que aconteceu em todos os exemplos. Para cada um desses agrupamentos eu tomo um e jogo para fora, né? E depois eu multiplico todos eles. Então, 2 e o 11, peguei um 2, peguei um 11, multipliquei, deu 22. Aqui, desse 2 e desse 2, tirei um 2, multipliquei esses dois fatores 2. E
Aqui só tinha um, como não tinha nenhum outro para multiplicar, a nota morreu por ele mesmo, certo? O que está aqui no terceiro passo, a gente vai entender melhor no nosso próximo bloco. Que aí vai ser justamente aquela situação dos fatores que não puderem ser agrupados N a N. Então aí no próximo bloco eu vou conseguir explicar isso aqui melhor para vocês. E aí vai ser o que a gente vai fazer, tá bom? Fecho esse bloco por aqui então. Veja aí do outro lado se você conseguiu me entender. Se tiver alguma dúvida, volte, me acompanhe, não deixe passar, porque isso aqui pode decidir a sua vida e não acho que é exagero não, hein? Uma questão de um cálculo de radical pode decidir a sua vida, meu amigo, com relação ao acerto de uma questão, tá bom? Então teve dúvida, não pula fora não. Se estiver tudo tranquilo, daqui a pouquinho eu volto e a gente traz aí mais um bloco da parte de radiciação para vocês darem uma treinada comigo. Fui!